Olá, pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e esse vídeo é um pouco diferente, né? Assim como a série de vídeos que eu vou fazer aqui nesse formato, para abordar um assunto que muitas pessoas estão me perguntando e também um assunto que eu assumi aqui com vocês e me propus também a conversar e poder ajudar, auxiliar aí quem está passando por isso, que é justamente o assunto autismo. Desde que eu recebi o diagnóstico do meu filho, muitas pessoas vêm me abordando a respeito de como que foi, o que fazer, qual o tratamento que ele está fazendo, quais são os sinais, o como que foi para você receber a notícia, enfim, são muitas perguntas e essas perguntas estão sendo diárias, né? Como, graças a Deus, eu tenho um público muito grande, eu sinto que este é o momento de eu poder abordar um assunto com mais propriedade e também poder ajudar, além de abordar o assunto, poder ajudar aqui as famílias e as mães que estão passando por isso, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui, de uma forma simples, assim, sentada aqui, e também quando eu tenho aqui o acesso às minhas redes sociais estão aqui, né? Eu pego aqui algumas perguntas que estão aparecendo com frequência e vai ser sempre assim. Eu vou poder abordar com vocês no momento aqui no meu escritório, em que eu vou tirar um tempo para poder falar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto fundamental e que, infelizmente, o nosso país, nosso sistema educacional, nosso sistema de saúde, com certeza, né, o país não está preparado ainda para lidar, né, com essa situação. Bom, como eu descobri, né, quais foram os sinais? Então, esse é o primeiro assunto, o primeiro tópico aqui desse vídeo que eu quero abordar com vocês. Gente, quando eu estava grávida, né, minha gravidez foi tranquila, vocês acompanharam aqui, eu trabalho há 10 anos na internet como professora. Para quem está chegando agora e conhecendo agora a minha história, né, eu trabalho aqui como professora na internet há 10 anos, sou professora de conhecimentos pedagógicos. E em 2020 eu engravidei e continuei gravando aqui, todo mundo me acompanhou e foi tranquilo, né? E, enfim, o meu bebê, né, o Rafinha, ele teve um desenvolvimento, né, tranquilo e eu sempre acompanhava ali os marcos de desenvolvimento dele, né? Sempre esses marcos, gente, eles estão na própria caderneta ali de vacinação, aquele caderno de vacinação que todo mundo tem, tá? Ele é universal aí no nosso sistema de saúde. Tem lá, né, 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, tem lá o que a criança tem que estar fazendo, né? Tem que estar fazendo isso, tem que ter atingido esses e esses pontos. Então, eu sempre ia acompanhando, certo? Quando chegou os 9 meses do meu Rafinha, eu observei que o desenvolvimento dele não estava avançando, tinha estagnado um pouco. Então, desde os 9 meses que eu não vi, né, uma evolução significativa em relação a esses marcos de desenvolvimento. Até os 9 meses, o desenvolvimento foi ok, foi tranquilo, foi dentro dos marcos de desenvolvimento. E aí, o que aconteceu? Comecei a observar, né, que tinha alguma coisa de errado. Então, assim, quando ele tinha ali 6 meses, que inclusive, né, está dentro ali dessa parte do desenvolvimento, né, é normal o bebê estranhar, e aí depois ele volta, né, a reconhecer todo mundo, né, e para de estranhar, e aí depois disso ele não parou, ele não voltou, ele continuou estranhando, ele não queria mais ali, né, não aceitava ali o colo de todo mundo, e antes era normal. Então, algumas coisas começaram a mudar, certo? Um dos pontos disso, de estranhar as pessoas, eu achava super normal, porque é normal sim, muitas crianças, né, elas estranham as pessoas, certo? A partir dos 9 meses, 10 meses, 11 meses, eu comecei a estimular em relação à imitação.
E aí veio o segundo ponto, né? O segundo sinal importante, a questão de não imitar. A criança, a partir inclusive dos 6 meses, ela começa a fazer imitação. A imitação, inclusive, é um dos pré-requisitos para um monte de fatores e características para o desenvolvimento infantil, inclusive a linguagem. Então, imitar é fundamental. Então, assim, quando a gente começa, né, bate palma, né, dá tchau, né, dá uma piscadinha, manda beijo, tudo isso, né, parabéns para você, tudo que você envolve uma dançadinha, né? A música que gosta e aí canta, dança, né? E faz movimentos. Tudo isso, né? Não foi sendo acompanhado em relação à imitação. Então isso começou a me preocupar um pouco mais, ainda mais que eu sou professora, né? De educação infantil, então eu sei o tanto que a imitação é importante. Então aquilo me chamou muita atenção. E aí, essa questão dele não imitar e eu estimular, né, todos os dias, isso foi apertando um pouco mais, digamos assim, o meu coração, né? Bom, continuei estimulando e essa imitação, ela não veio. Um outro ponto que também, né, eu comecei a observar muito, que também foi um grande sinal, foi a questão do brincar dele. Ele não brincava, né, com os brinquedos de uma forma funcional. Então, assim, o que é brincar funcional? É você pegar um carrinho e você, né, brincar ali com o carrinho, né, vrum, 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 você pegar, né, brinquedos e brincar do jeito que se brinca com o brinquedo. Então, ele pegava os brinquedos, os objetos, e ele não brincava, né, com aquele propósito com os objetos. Não tinha a função. E outro ponto que acompanhou isso também foi a questão desse hiperfoco em objetos que giram. Também é um sinal, né, ali do autismo. E aí ele tinha esse hiperfoco. Tudo que girava chamava muita atenção dele, inclusive os brinquedos, né? Se tinha aqui, por exemplo, estou pegando uma caneta, mas se tinha aqui um carrinho, ele pegava o carrinho, virava e ficava só ali girando, né? Rodando ali a roda do carrinho. Tudo. Se pegava alguma coisa, ele começava a girar. Tudo para ele era girar. Então isso me chamou muita atenção também, né? Esse hiperfoco em objetos que giram. Então, se a gente está passando, quando a gente viajou, nós viajamos, ele tinha 9 meses, né? Eu levei ele para a praia. Ele viajou, tinha 9 meses, e depois viajamos com 1 ano e 2 meses. E aí, no lugar que a gente ficou, tinha um ventilador de teto. E aí, quando chegou nesse ventilador de teto, que ele olhou para cima, ele ficou hipnotizado com aquilo. Então, eu vi que ele tinha assim, um foco, né, em objetos que giram e aquilo também me chamou muita atenção. Bom, um outro ponto também que me chamou muita atenção e também foi mais um sinal, foi a questão do nosso cachorro, tá? Nós temos um cachorro que é o Billy, né? O Billy, que é minha vidinha também. E o Billy, eu comecei a observar que ele não interagia com o Billy da maneira como eu, né, tinha visto que as outras crianças, outros bebês interagiam com os animais. Então, até então, não era ali para mim algo que chamasse minha atenção, porque para mim era normal, né? Mas quando eu comecei a observar vários pontos, como esses que eu falei, né, anteriormente, aí eu comecei a observar mais, e aí então que eu percebi, né, porque isso já existia, mas eu só percebi ao observar mais ele. Eu percebi que ele não via o nosso Billy, né? O Billy chegava perto deles, tinha momentos que o Billy até chegava assim, ficava passando assim, esfregando o pelo dele nele, e ele olhando assim para todos os lugares, né, como se o Billy não existisse. E aquilo foi me intrigando, né, que eu olhei assim, não, mas as crianças nessa idade elas pegam, né, elas querem explorar e se vê ali um pelo e quer puxar, e ele não. O Billy chegava nele, se esfregava, e ele continuava fazendo o que ele estava fazendo. Então, este foi mais um sinal, né? A questão de não interagir com o Billy foi mais um sinal também que me chamou a atenção. Um outro ponto, gente, foi a questão do sono.
E aqui eu já chamo a atenção de todos vocês, porque é o seguinte, os pais que estão assistindo aqui esse vídeo, várias características, né? Os pais vão falar, ai, meu filho tem isso, ai, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. E, gente, isso não significa, né, que o seu filho tem autismo. Porque o autismo, claro, é uma série de fatores e isso vai juntar, né, vai somar, tá? Então, assim, por isso também a dificuldade de se conseguir o diagnóstico, porque essa questão de muitos pensarem, ah, não, mas isso é normal, isso vai passar, isso aconteceu comigo, meu filho tem isso. A questão é de somar tudo isso, tá? Então, eu vou entrar aqui na questão do sono, porque a gente sabe que o sono e criança pequena e bebê, a gente sabe, né, que dá trabalho mesmo, que as crianças acordam. Então, isso, assim, do senso comum, a gente, claro, a gente acha super normal. E por que é normal mesmo? Mas temos um ponto, né, do autismo em que muitas crianças que possuem autismo têm ali, né, a questão do transtorno do sono. Tem algo ali, né, em relação ao sono. Eles não conseguem sustentar ali a melatonina durante todo o processo de sono. Isso é uma porcentagem, tá? Dos autistas. Não estou falando que todo mundo tem isso, mas existe essa porcentagem. E aí, o que acontecia? As minhas amigas, eu tinha ali aquela noção de que, assim, acordava, né? Não, mas vai passar, falavam, né? Vai passar, Fabiana, não, vai passar. Mas me chamava a atenção que o meu filho acordava de 45 minutos. E eu falava, gente, mas não é normal, gente, mas, nossa, mas não é possível. E ele tinha ali, ele não dormia, ele não dorme ainda, tá? Ele não dormia e, assim, o sono dele é muito ruim mesmo. E eu não sei, eu sentia que tinha algo, né, de diferente, de errado. E aí, por mais que eu falasse assim, gente, tem algo, mas Fabiana, isso é com todo mundo, todas as crianças são assim, né? Tem bebês que vão dormir bem, tem outros que não, e é verdade, né? Mas eu somando com todos os outros sinais, aí eu consegui, né, inclusive tirar essa dúvida até mesmo na questão no dia do diagnóstico com o neuropediatra, né, em que ele me falou que realmente, né, tem sim essa porcentagem, né, em relação a essa questão do sono, que é bem ruim entre eles. E o meu filho, ele não tem um sono bom, né? Ele acorda muitas vezes à noite, e isso me chamava muita atenção, né? E tinha ali um estresse muito grande, ainda tem, né? Porque ele ainda não dorme a noite toda. Mas esse também foi mais um sinal, mais um ponto. Ele tinha ali, gente, ele acordava todos os dias 4h40, exato, 4h40. Não sei por quê, mas assim, é algo, um reloginho, sabe? E não dormia mais. E isso fora a noite inteira acordando, né? Então, assim, o limite dele era 4h40. Então, também a questão do sono foi algo que eu fui investigando, né? Para ver se tinha, e tinha, né? Um outro sinal também foi o comportamento repetitivo. Ele começou a apresentar alguns comportamentos repetitivos de andar assim na casa, né? De um lado para o outro. E aí, assim, mais um ponto também que, mas o apartamento é pequeno, então só tem um corredor, ele vai correr dali mesmo, vai daqui para lá. Então era mais um ponto que somava com os outros e que a gente ficava naquela dúvida, mas toda criança faz isso, mas tem isso, né? Mas a gente foi somando, a questão é que eu fui somando todos esses sinais. Bom, o último foi a linguagem, né? Ele completou um ano, nós sabemos que 12 meses, né? Um ano, a criança tem que estar falando aí pelo menos algumas palavrinhas. Ela tem que ter um repertório aí de algumas palavrinhas. E essas palavrinhas, né, elas não aconteceram. Por mais que a gente estivesse estimulando, né, e estimulava todo dia, mamãe, papai, Bibi, que é o Billy, vovó, vovô, enfim, né? O simples papá, mamá, o que fosse, né? A linguagem, né, ela atrasou. E quando essa linguagem atrasou, já era, né, ali um sinal, mas já tinha muitos sinais que eu já tinha juntado. Então eu resolvi não esperar mais tanto tempo para poder, né, investigar e conseguir logo iniciar o tratamento, né, e a estimulação.
E quanto mais cedo a gente começar essa estimulação, quanto mais cedo a gente conseguir ter o diagnóstico, iniciar o tratamento, mais chances, né, de a gente ter o desenvolvimento do nosso filho, né? A gente tem mais chances de ter um bom desenvolvimento, tem mais chances, a questão da neuroplasticidade, né? Quanto mais cedo a gente trabalhar, a gente fazer a intervenção, é muito melhor para a criança. E a linguagem, né, foi um dos pontos que também me fez procurar, né, logo desde o início esta investigação, né? E no fim, com certeza, né, tivemos ali o diagnóstico. E o próprio neuro falou, não tem dúvida nenhuma, né, que ele tem autismo. E na pontuação, né, vocês estão assistindo aqui esse vídeo, né, nós temos várias avaliações. Aí, claro, né, não sou eu que estou falando, claro que isso aí é a questão do especialista, né, que vai aplicar essa avaliação, né, com a criança, né, com o filho de vocês. Mas tem uma que é bem famosa, tá? Nessa avaliação, a pontuação, inclusive o neuro me explicou, né, que a partir de 8 já era, até 8 na verdade, né? Se pontuasse 8 já era assim grandes chances. E o meu filho pontuou 17, fez 17 pontos. Então não tinha dúvida nenhuma. Bom, antes disso, desse diagnóstico, eu matriculei o meu filho na musicalização. Eu não queria colocar ele na creche porque eu achei que não era o momento, e também assim, isso vai de cada família, claro. A creche é maravilhosa, a escola, né? Nós sabemos que a escola é o maior centro de socialização que pode ter, né, um sujeito, né, um indivíduo, né, o aluno, a criança. Mas enfim, como eu tenho ali uma rotina, eu tenho com quem cuide, né, eu trabalho, então nós temos aqui uma organização familiar que não tinha necessidade ainda de levar ele para a creche. Mas eu queria ver a socialização dele para eu tirar todas as dúvidas antes de receber esse diagnóstico. Então, o que eu fiz? Matriculei ele na musicalização. Assim eu teria o contato, eu ia ver também de perto, né, ia analisar, e também iria ter ali, né, mais informações a respeito, né, do comportamento dele. E quando eu matriculei ele na musicalização, gente, o primeiro dia que eu cheguei e os bebês todos da idade dele, né, com os pais, e aí nós chegamos e aí começou ali a aula. Dali caiu a ficha. Foi ali que eu tive a noção. Eu olhei, o meu filho, ele é diferente, né, de todos ali da mesma idade, porque o comportamento dele foi muito nítido, né, que não era igual dos outros. Então, assim, a musicalização, tudo chamando atenção, né, os estímulos, o barulho, a professora ali tocando violão, tocando vários instrumentos, os alunos ali todos encantados, os pais participando, meu filho ali rodando, rodando, rodando na sala de aula e eu em pé, eu era a única em pé ali com ele. E esse foi só né, a primeira aula, enfim, fiz várias aulas com ele junto, né, com os pais e os bebês, e ali eu tive a certeza, né, analisando cada aula, vendo o comportamento, eu vi, né, realmente que ele tinha algo, né, de diferente e eu tinha que trabalhar isso. E foi assim que eu descobri, né? E assim, a mensagem que eu quero deixar já nesse primeiro vídeo, ainda ficou super longo esse vídeo, tá, gente? Pretendo fazer vídeos mais curtos a respeito deste assunto aqui para vocês. A mensagem que eu quero dizer é a seguinte: se você é pai, se você é mãe, se você desconfia que o seu filho tem algo, né, de diferente, não espere, tá? Não tem aquela, cada criança tem seu tempo, espera um pouco, não espere, tá? Já investigue logo, porque quanto mais cedo você descobrir e começar a trabalhar, muito melhor vai ser para a sua criança. Esta é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. E eu estou muito feliz de poder tocar nesse assunto, tá bom? Trabalhando aqui já na internet como professora há 10 anos e agora poder, né, ter um novo espaço, um novo tema para poder compartilhar aqui com as mães e agora mães professoras também, mães donas de casa, outras mães que estão passando por isso, né? E agora eu estou podendo também compartilhar e trazer,
né, novas informações, trazer novos conhecimentos para as pessoas. Isso para mim é muito gratificante. Então eu espero contribuir muito, tá bom? Trazendo aqui informações, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou aprendendo ainda, estou aprendendo bastante. Eu quero vir aqui poder compartilhar com vocês o que vem funcionando, o que não está funcionando, né? O que importa é a gente poder trocar experiências e poder, né, estarmos juntos nesta batalha que é sim trabalhar, né, e estimular as nossas crianças com autismo.